Vamos direto ao ponto. O que acontece quando o cérebro, a principal ferramenta de um dentista, chega no seu limite biológico? A gente vai explorar exatamente isso. Essa conexão delicada entre neurociência, as decisões da clínica e, claro, a sustentabilidade da nossa profissão. Vamos parar para pensar um pouco nessa frase? Ela basicamente vira de ponta cabeça o que muita gente pensa sobre a profissão. A excelência de verdade, então, não está só na habilidade com as mãos, mas sim na qualidade de cada decisão, que é tomada num cenário de incerteza constante. E tudo se conecta. É um fluxo. Olha só, o estado em que o cérebro está afeta diretamente a decisão. Essa decisão pode levar a um erro. E o erro? Bem, o erro é o que define o resultado. É uma cadeia de eventos, uma coisa levando a outra. E entender cada elo é simplesmente crucial. Então, por que essa cadeia toda começa com uma espécie de falha de fábrica? O ponto de partida é o nosso próprio hardware biológico. A gente precisa encarar a vulnerabilidade dele, principalmente em ambientes de alta pressão, como uma clínica. E o protagonista dessa história é o córtex pré-frontal. Pensa nele como o CEO do nosso cérebro, a parte que cuida do planejamento, do raciocínio complexo. Só que tem um detalhe: ele gasta uma energia absurda. E como um músculo, ele cansa. O desempenho dele não é constante. E esse cansaço tem nome: é a fadiga decisória. E aqui, um ponto importantíssimo. Isso não é opinião, não é sinal de fraqueza. É o fato, um fenômeno neurocientífico documentado. A lógica é brutal. Quanto mais decisões você toma, pior fica a qualidade delas. Simples assim. Agora, traz isso para o ambiente da clínica. É um verdadeiro campo minado de estressores para nossa mente. Cada um desses pontos funciona como um ladrão de energia, drenando os recursos do nosso córtex pré-frontal. E o resultado? A capacidade de julgar com clareza fica comprometida. Ok, a gente pode pensar, mas e a experiência? Um profissional com anos de prática não estaria imune a isso? Essa é uma crença muito forte. Mas e se for uma ilusão? É aqui que a gente precisa desafiar essa ideia, porque a experiência pode se tornar uma armadilha. Para entender essa armadilha, a gente precisa olhar para os dois modos do nosso cérebro. O sistema 2 é o nosso lado racional, analítico, só que ele gasta muita energia. E quando a bateria está acabando, o cérebro entra no modo de economia. Ele ativa o sistema 1, que é rápido, intuitivo, mas também é perigosamente propenso a usar atalhos e cometer erros. E isso nos leva a uma pergunta que é central em toda essa discussão. Pensa bem, se a experiência nos torna especialistas, por que ela não nos torna imune ao erro? Por que profissionais brilhantes ainda falham, principalmente quando estão sob pressão? A resposta é um paradoxo e tanto. A experiência pode, na verdade, fortalecer esses atalhos mentais, esses vieses. Um especialista cansado tende a confiar demais na intuição, no feeling. E essa autoconfiança sob fadiga é o que o torna ainda mais vulnerável. Certo, a teoria é interessante, mas na prática, no dia a dia, como essa neurociência toda se traduz em resultado no consultório e também no resultado financeiro? Vamos conectar esses pontos agora. O que acontece é a criação de um ciclo vicioso, uma verdadeira espiral descendente. Uma decisão ruim, feita sob cansaço, leva a retrabalho. Esse retrabalho aperta a agenda, o que gera mais estresse e mais cansaço. E isso cria o cenário perfeito para quê? Exatamente, mais decisões ruins. É uma armadilha que se autoalimenta. E aqui a gente chega numa verdade que precisa ser dita. Resultado financeiro não é o objetivo final. Ele é uma consequência. A consequência direta da qualidade das decisões que são tomadas. Focar só no financeiro e ignorar a biologia por trás do julgamento é uma receita para problemas no longo prazo. Certo, o problema está claro. A fadiga leva a erros e a experiência sozinha não protege. Então, qual é a saída? A solução não é ter mais força de vontade. Isso seria lutar contra a própria biologia. A solução é construir um sistema, uma arquitetura contra o erro. E essa arquitetura tem nome, governança. Mas é fundamental que a gente ressignifique essa palavra. Governança não é sobre controle, sobre burocracia. Pense nela de outra forma. Governança é proteção. Uma proteção para o nosso processo de decisão contra as nossas próprias limitações. Então, vamos propor uma nova definição, baseada na neurociência. Pense na governança clínica como um tipo de exoesqueleto cognitivo.
Olha que interessante. Ela não substitui o julgamento, mas ela dá suporte, ela protege esse julgamento justamente quando ele está mais vulnerável. E como se constrói esse escudo na prática? Com ferramentas bem específicas. Padronizar processos? Isso reduz a carga mental. Usar checklists? Compensa as falhas da nossa memória, que são inevitáveis. Protocolos? Protegem o julgamento daquela intuição apressada. Cada parte desse sistema funciona como uma barreira de segurança, mantendo o raciocínio no caminho certo. E o ponto-chave é este. O objetivo da governança não é engessar a técnica. É alinhar a técnica a um propósito maior, um propósito sistêmico. É garantir que cada decisão não só resolva o problema de hoje, mas que otimize os resultados de longo prazo, para o paciente e para a clínica. É pensar daqui a 10, 20 anos, e não só em apagar o incêndio do momento. E para fechar, uma reflexão final. Toda habilidade técnica, todo conhecimento, toda tecnologia, nada disso importa se o órgão que decide não estiver funcionando bem. A excelência técnica depende, no fim das contas, da integridade do órgão que a comanda. Proteger esse órgão não é um luxo, é a base da verdadeira excelência.